Aleluia. Quero desta feita cumprimentar o povo de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre, quero fazer uso das Escrituras Sagradas desta feita na segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 12, versículo 7 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, ou não me exaltar, ou para que eu não me exaltasse. Versículo 8: Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Então ele me respondeu ou disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Não sei se você já tem percebido, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos dias, pelo menos aqueles que têm mais de 15 ou 20 ou 30 anos de fé, tem percebido a quantidade de irmãos, de irmãs, que outrora, anos passados, era o tal chamado canela de fogo, fogo puro, as irmãs do reteté, os que se autodenominaram pentecostais. E você deve ter percebido, assim como eu também, que muitas dessas pessoas já não se encontram mais em nosso meio. E aqueles que ainda estão na igreja, há tempos que foi decretado a sua morte espiritual. E por quê? Existia uma doutrina satânica, um conceito maligno de que se você quisesse que o diabo se levantasse contra você, era só se levantar em uma vida de oração, leitura da Bíblia, jejum, consagração, e se levantar para fazer a obra de Deus. Esse conceito diabólico, essa doutrina maligna, ela impediu muita gente de se erguer, de se levantar para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus ou em prol de sua própria vida. As impediram de ter uma vida de oração, leitura da Bíblia, jejum, consagração e realizar a obra de Deus. Porque estes tais, amedrontados pelas ameaças de Satanás, não ousavam se levantar para fazer a obra de Deus, porque à sua frente estava o diabo ameaçando acabar com a sua vida, ameaçando acabar com a sua família, ameaçando acabar com o seu ministério. Mas isso é uma doutrina diabólica. O diabo não tem afeição nem por aqueles que declaram enfaticamente que são seus servos, seus filhos. Imagine
pelo crente. A diferença que podemos ter é que aquele que foi chamado e não foi escolhido, o diabo não tem pressa em atormentar, em acabar com a sua raça. Aquele que não tem compromisso, mas está na igreja, descompromissado com Deus, com a sua obra e com a sua própria vida espiritual, o diabo não tem muita pressa em acabar com esses aí, porque eles vão ser vaso futuramente para o uso do inimigo de nossas almas, para tirar crente da igreja, para escandalizar o evangelho. Logicamente, claro, se faz notório de que a prioridade para o diabo é destruir aqueles que se levantam para salvar vidas, aqueles que se levantam para ter uma vida com Deus. Isso é notório, está claro. Por experiência própria, nós sabemos disso, pelo conhecimento que a palavra de Deus traz para nós, a revelação do Espírito Santo para nossas vidas. Agora, não vamos entrar na questão de quem foi Paulo e seus méritos, mas sabemos que foi um dos apóstolos mais usados por Jesus, foi quem mais escreveu, é quem mais tem epístolas. Então, sabemos, era o homem que colocava as mãos sobre os crentes e eles eram batizados com ou no Espírito Santo com fogo. Era o homem que Deus deu-lhe a graça, o poder através do Espírito Santo, de orar pelos enfermos e ele ser curado, de expulsar demônios, de ter o discernimento do Espírito. O homem que falava não só uma variedade, mas várias variedades de línguas estranhas, dotado de tamanho conhecimento, capacidade intelectual. Então, o currículo do apóstolo Paulo é extenso e nós não temos como assunto principal para esta reflexão falar do currículo do apóstolo Paulo. Já sabemos, tanto lendo as Escrituras como ouvindo pregação, participando dos cultos, quem foi de fato o apóstolo Paulo, depois que aceitou Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida. O texto diz que Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o atormentava. Há muitas teorias, muitas revelações acerca de que espinho seria esse, mas seja ele enfermidade na carne, seja ele uma enfermidade ou tormento espiritual, seja ele tentações através da natureza humana de Paulo, seja lá o que foi. Poderia ter sido uma pessoa que o perseguia, tanto faz. Mas Paulo, homem conhecedor da verdade, um vaso extraordinário nas mãos do Senhor, não havia 100% de paz na sua alma, humanamente se falando, porque havia um espinho na carne. Poderia ser fisicamente uma doença, uma enfermidade, ou poderia ser no sentido espiritual, a atormentação de Satanás, ou poderia ser humana, uma pessoa que o perseguia, seja lá o que fosse. Paulo, valendo-se da sua comunhão, da sua intimidade com Deus, ele ora 3 vezes ao Senhor, rogando, pedindo, clamando que Deus o libertasse daquilo que estava causando sofrimento, tristeza, dor, tribulação, que buscava sempre roubar a sua paz.
paz humana, não a paz de Cristo. Pela lógica, nós entendemos que Paulo merecia receber de Deus esse milagre, esta libertação. Porque é assim que em maioria nós pensamos. Se sou servo de Deus, se sou serva de Deus, eu mereço ser liberto para que eu possa propagar com alegria, com maior liberdade o Evangelho. Como vou pregar a libertação se estou escravo de alguma coisa, de algo que me envergonha, de algo que me impede de falar sobre o assunto, de algo que me aponta e me acusa, como o próprio diabo, dia e de noite, que eu não sou perfeito, que eu não sou santo, porque há esse problema na minha vida. É lógico para nós que Deus nos atenda para sermos verdadeiramente 100% santo, livre de qualquer acusações. Mas esquecemos do orgulho, esquecemos da soberba, esquecemos de Lúcifer, o anjo portador da luz, aquele que se exaltou pela sua perfeição, pelo seu glamour, pelo seu aspecto fisiológico. E a resposta de Deus foi essa: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo a nossa lógica pessoal, o nosso entendimento comum de ser humano, mesmo como crente e às vezes muitos anos de fé, poder de Deus na nossa vida é somente a manifestação do Espírito Santo, nos dando a capacidade não só de sentir a sua presença, mas de falar língua estranha, variedades de línguas estranhas, saltar, rodopiar, plantar bananeira, sair rodando na igreja, ter visão, ter revelação, ter os dons de curar, até de ressuscitar pessoas. E muitos de nós achamos que por essas capacidades estar sobre nós, somos invencíveis, somos imbatíveis. E aí, sem percebermos, passamos a nos considerar, a sentir ser o bam, a estrela, o último biscoito do pacote, aquele que está acima dos pecadores, aquele que está acima da igreja, aquele que é o braço direito de Deus. E ficamos vulneráveis, fragilizados, frágeis, e não percebemos, porque a glória dos dons de Deus está sobre nossas vidas. E chegamos a nos considerar imbatíveis. E aí é aonde Satanás gosta e se aproveita dessa grande oportunidade, pela nossa imaturidade espiritual, pela falta de experiência com Deus. Lembro-me de Sansão.
Ele diz: me levantarei como das outras vezes e vou reagir como das outras vezes e vou vencer como das outras vezes aconteceu, porque Deus está comigo. Mas não sabia ele que o Espírito Santo não estava mais habitando nele pela sua desobediência. O real propósito de Deus não é só nos encher da presença do Espírito, ou de nos capacitar, ou que sejamos canais para que o seu poder realize as obras através de nós para com toda a humanidade. O que Deus quer, principalmente, é que nós venhamos aprender a andar com os nossos próprios pés, aprender a tomar decisões certas sem necessidade de uma revelação do alto, aprender a ver o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna sem precisar de uma visão, de uma revelação nos mostrando. Porque na verdade está aqui na Escritura o necessário para aprendermos a nos comportar diante das adversidades, diante das tribulações, diante das perseguições, diante das escassez ou de qualquer outro tipo de carência que o ser humano venha passar aqui nessa terra palmilhada pelo pecado. Deus quer que a gente aprenda a andar com Ele, mas não vamos aprender a andar com Deus cheios do Espírito Santo somente, quando o poder de Deus está sobre nós, operando sinais, maravilhas e cura. Só aprendemos a andar com Deus no deserto espiritual. Só aprendemos a andar com Deus quando não dependermos mais dos dons, das capacidades, daquele poder que emana de Deus através de nós, vaso de barro, para fazer a sua obra. Só vamos aprender a conhecer e saber quem é Deus é quando reconhecermos que mesmo sem a sua presença momentânea na nossa vida, mesmo sem as revelações, sem as visões, sem as profecias, permanecermos somente na fé, crendo que haverá luz no fim do túnel, crendo que a estrada que estamos trilhando é a verdadeira estrada que conduz o homem a uma verdadeira comunhão com Deus, a uma eternidade ao lado de Jesus, expressada pela própria Escritura, revelada, discernida pelo próprio Espírito Santo. Às vezes nós nos encontramos que nem Paulo, pedindo a Deus que nos liberte de alguma coisa, pedindo a Deus que nos cure de alguma enfermidade, pedindo a Deus que tire o mensageiro de Satanás que está na nossa mente, ou o mensageiro de Satanás que está ao nosso lado, na nossa casa, na família, na igreja, na rua, no trabalho, no colégio, em qualquer lugar dentro da sociedade. E para muitos a resposta de Deus será a mesma que ele deu a Paulo. Raimundo, Raimundo, Maria, Maria, a minha graça basta na sua vida, viu? Porque o meu poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza.
Você não é forte quando está operando sinais e maravilha, cheio da unção de Deus. Você não é forte quando está com a funda na mão e derruba um gigante cheio do poder de Deus. Você é forte quando você não sente a presença do Espírito. Você é forte quando você não sente a presença de Deus na sua vida. E mesmo assim você se apega à sua fé, à sua confiança. Quando a sua segurança está depositada em Deus. Quando a presença dele não se faz presente na sua vida. E mesmo assim você crê. E você se levanta e continua andando pelo caminho que outrora ele te mostrou. Você é forte quando não há visão, quando não há revelação, quando não há dom, quando não há poder, quando parece não haver comunhão entre você e Deus. Quando não há manifestação do Espírito Santo na sua vida, aí você continua andando. Pela fé, você continua andando. Pela fé, você continua obedecendo a palavra de Deus. Não importa, você não se importa se vai cair no meio do caminho, mas você se importa que vai tentar até a última gota de sangue, até não restar mais forças na sua vida. Você vai tentar, você vai buscar, você vai tentar alcançar a presença de Deus para a sua vida. Não importa se é um mês, 2, 1 ano, 3, 10, 15, 20 anos de escassez espiritual, do deserto espiritual, da solidão espiritual, não importa, você vai fazer como Davi. Não retires o teu Santo Espírito de mim. Renova-me. Transforma-me. Porque Paulo diz que quando ele está, ou quando ele estava fraco, segundo a aparência, segundo a lógica humana, segundo o entendimento comum do que é ser forte e ser fraco para o ser humano, na verdade, ele estava forte. Porque o poder de Deus, as capacidades de Deus, elas são aperfeiçoadas na fraqueza do homem. Porque é na fraqueza que ele vai descobrir, vai arrancar, vai gerar fortaleza, poder para a sua vida. E quando ele se considera forte, cheio de poder, ele é fraco, porque quando tudo isso estiver ausente dele, ele nada mais será do que pó e cinza, sem nenhuma experiência com Deus, fragilizado pela vida, decepcionado pelos acontecimentos, e a sua tendência é cair, esfriar e ter uma morte espiritual, como tem acontecido com muitas pessoas. Então você se pergunta, nós nos perguntamos o porquê de tanta luta, o porquê de tanta tribulação, o porquê de tanta fraqueza, o porquê de tanta tentação, porque que quanto mais tentamos se aproximar de Deus, parece que estamos distanciando, parece que damos um passo para frente, 2 para trás. Quanto mais se aproximamos da luz, mais nossas trevas vão dissipando, e quando nossas trevas vão dissipando, a luz vai revelando o pecado que habita em nós, e quanto mais você busca Deus, mais Ele vai revelando o seu pecado, mais Ele vai revelando as coisas que precisam ser mudadas na minha e na tua vida. Eis aí. E de tanto Deus mostrar por visão, por revelação, através da leitura, através de uma mensagem, de uma pregação, de um vídeo, que cada vez mais você fica descobrindo coisas erradas na sua vida, coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Parece que vamos nos entristecendo mais e muitas vezes tendenciamos a perder a fé, mas tudo isso é uma obra de Satanás, aproveitando esse momento glorioso
de mudança, de transformação, quando se aproximamos verdadeiramente de Deus, porque quanto mais você se aproxima da luz, mais a luz entra na sua vida e ela começa a mostrar a escuridão de pecado que há na minha e na tua vida. Então o conselho é o seguinte: continua, para não. Se cada dia que você ora, que você jejua, que você busca a Deus, que você lê a Bíblia, que você escuta a pregação, que você começa a fazer a obra de Deus, mais é revelado algo errado, contrário às Escrituras na sua vida, não fica triste, não, mas fica triste a si mesmo. Mas não fica com a tristeza do mundo, aquela que gera morte, mas fica com a tristeza que vem da parte de Deus, que gera vida, que deixa o coração contrito. Isso é uma prova de amor de Deus para comigo, para com você. Quando Ele começa a revelar os pontos negativos da minha e da tua vida. Você consegue compreender o que eu falo? Será que o Espírito Santo está interpretando, está revelando, está mostrando para você essa verdade? E ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando você passa a se encontrar com Deus, a sua fraqueza, você se gloria por se sentir fraco, por saber que é tão devedor, por saber que é tão pecador contra Deus. Isso te impulsiona a ter mais compromisso, isso te impulsiona a pegar aqueles pontos negativos e transformá-los em pontos positivos, já que Deus, pela sua graça, pelo seu favor impagável, te revelou aquilo que você precisa mudar. E você vai e diz assim: e por que é que o irmão da esquerda e a irmã da direita não lhe foi revelado, eles não buscam essa mudança? É porque Deus encontrou no teu coração um lugar para Ele residir, para Ele habitar, para Ele morar, para você ser verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo. Porque há muitas heresias, e uma delas diz que uma vez aceitando Jesus Cristo, levantando a mão, vindo à frente, se congregando, você se torna automaticamente filho de Deus e sofre o processo de um novo nascimento, mas tudo é mentira. Não basta acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não basta confessar o nome de Cristo. Não basta fazer parte de uma denominação e ter o seu nome escrito no livro da secretaria da igreja como dizimista fiel, como obreiro ou obreira. Não basta. É necessário crer e obedecer, porque o crer de Jesus é com obediência, requer obediência à sua palavra. Temos que crer e obedecer aquilo que cremos, não aquilo que as pessoas dizem que é Deus que está dizendo, mas aquilo que a Escritura, revelada pelo Espírito Santo da verdade, diz para a minha e para a tua vida, que devemos obedecer. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar essa pequena reflexão para mim e para você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam amém.